Yom do dia 12 de Tevet nos conta o Rebbe anterior. No ano de 5.648, que equivale na contagem comum a 1887, conta o Rebbe anterior, meu pai, o Rebbe Rashab, Admor Abshalom Dover, que foi o quinto Rebbe de Chabad, foi eleito para o cargo de Gabai da Hevra Kadisha. Hevra Kadisha, traduzindo ao pé da letra, a Santa Sagrada Sociedade, é aquela sociedade, aquela instituição que tradicionalmente cuida dos enterros funerais, e que isso é visto como uma missão sagrada, por isso eles são chamados da Sagrada Sociedade, enterrar os mortos e cuidar das últimas honras que são prestadas àqueles que faleceram, e era considerado uma grande distinção, um cargo de grande importância, ser eleito para Gabai. Gabai é um responsável, diretor da Hevra Kadisha, e o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad, foi eleito bem precocemente, ainda era muito jovem, tinha menos de 30 anos de idade, quando foi eleito para esse cargo. Interessante notar que alguns, se não praticamente todos dos Rebes, eles tinham uma nomeação para esse cargo. Por algum motivo, por alguma razão, isso está associado a eles. Mas, de qualquer forma, como era o costume naquela região, naquelas comunidades, em Simchat Torah, eles esperavam chegar a data de Simchat Torah, e então celebravam a sua eleição, o fato dele ter assumido essa posição. E ele foi acompanhado em cortejo por uma multidão que o levou à sinagoga no dia de Simchat Torah. Ele disse então, o Rebbe Rashab, o Admor Rashab, Admor Abshalom Dover, falou um discurso hassídico, um mamar que começa com as palavras, é um dito talmúdico, que Ein HaKadosh Baruch Hu Ba Bitrunoyah Briotav. Isso significa, o sentido dessas palavras é que Deus nunca exige das criaturas mais do que elas são capazes. Se as criaturas são submetidas a uma provação, a um teste, a uma certa situação, é porque seguramente Deus lhes concedeu forças suficientes para superarem essa provação, esse desafio. Então, ele falou um discurso hassídico, iniciando com esse título, com essas palavras, e ele concluiu suas palavras nesse discurso hassídico da seguinte forma, e aqui vem a mensagem essencial do Yom Yom para o dia de hoje. Ele disse, nós já vamos ver que esse discurso hassídico tem uma importância especial. Particularmente aqui são destacadas as últimas palavras, as últimas linhas desse discurso. Afirmou lá naquela ocasião o Admor Rashab, até mesmo as pessoas de alto nível intelectual que aqui se encontram devem deixar de lado o seu intelecto e não guiar-se pela sua razão ou conhecimento, pois com seu raciocínio podem enganar-se. O Rebbe Rashab estava conclamando as pessoas, dizendo, principalmente nós vamos ver que isso está associado à era pré-messiânica, aos momentos anteriores à chegada de Mashiach, onde mesmo aquelas pessoas que são muito racionais, muito frias e calculistas, ou grandes intelectuais e grandes pensadores, porém devem saber deixar de lado o seu intelecto e não guiar-se apenas pela razão ou conhecimento, pois com seu raciocínio podem enganar-se. Todo tipo de raciocínio, por mais inteligente que seja a pessoa, por mais sábia, mas através do raciocínio, através da razão, ele pode se enganar, até que Deus nos livre, amargo será o seu fim. Que o Rebbe está nos dizendo que é necessário algo suprarracional, algo mais forte do que o próprio intelecto para enfrentar as provações e os desafios espirituais que nós teremos antes da chegada de Mashiach. Ele nos fala que isso é o fundamental. Nessa época de Ikvata de Meshicha, que é o limiar da redenção de Mashiach, quando nós estamos às vésperas da iminente chegada de Mashiach, então essa atitude é essencial. O
seja, não guiar-se pela razão e pelo entendimento, não basear toda a sua conduta, todo o seu comportamento, suas atitudes, suas decisões apenas pelo racional, pelo entendimento, e sim cumprir a Torá e as mitzvot com sinceridade, com integridade, sinceridade de coração, com fé simples no Deus de Israel. Ou seja, aqui ele nos enfatiza que principalmente nesses tempos que antecedem a vinda de Mashiach, é necessário mais do que o conhecimento intelectual, é necessário mais do que lógica e razão, é necessária muita fé e integridade, sinceridade, mesmo que essa fé às vezes pareça algo ingênuo, uma fé que não está baseada em fundamentos racionais, mas ele nos diz, na nossa época, principalmente antes de Mashiach chegar, quem estiver se baseando só na razão corre grande perigo, grande risco, e pode sair do rumo muito fácil e pode acabar se desviando, e o seu final acaba sendo muito amargo. Por isso ele nos diz que nessa época é necessário uma atitude mais forte que está baseada não apenas no racional e no lógico, mas sim na fé pura e genuína, numa fé supra-racional. Nosso Rebbe enfatizou também várias vezes que entender as coisas é bom e é importante, mas nós não podemos basear a nossa conduta espiritual apenas no nosso intelecto, apenas na nossa compreensão. Nós temos que saber que a fé, ela abarca, ela vem atingir algo que é suprarracional, que é mais elevado, que não pode ser captado pela lógica e pela razão. Por isso, ele nos fala não apenas que a pessoa deve fundamentar o seu vínculo com Deus, não apenas pelo intelecto, pela razão, mas sim pela fé, pela integridade, etc. Mas ele nos fala, mais do que isso, ele nos diz que nas épocas de desafios e de provações, e na verdade não precisam ser grandes desafios, mas mesmo os desafios que cada um tem consigo mesmo no dia a dia, que a pessoa tem vontades, tem desejos, tem paixões. Se toda a sua conduta espiritual é fundamentada apenas na lógica e na razão, ele pode acabar sucumbindo, porque mesmo que ele saiba que pela lógica isso é errado, pelo racional isso não deve ser feito, mas no final das contas, se a sua vontade, seu desejo é mais forte do que a razão, vai acabar prevalecendo a sua paixão, o seu desejo, e ele vai fazer aquilo que não é o ideal, que não é o certo. A única forma de contrabalançar esses desejos e razões que não são racionais, que atraem a pessoa, que puxam a pessoa para um lado e para o outro, e muitas vezes para o lado errado, é através de uma atitude que não está fundamentada na lógica e na razão, mas em algo mais poderoso. E esse algo mais poderoso é a fé íntegra em Deus, no Criador. Isso é o que nos salienta o Ayom Yom de hoje. Em outras ocasiões, o Rebbe também explicou em relação à educação judaica, educação espiritual dos nossos filhos, para encaminhá-los no caminho da fé, etc. Só que pode ser que em outras épocas, outras gerações, que a educação estivesse fundamentada mais na transmissão de conhecimentos, transmitir conhecimentos da Torá, contar o que são as mitzvot, os que são os princípios judaicos, etc. Hoje, na prática, a transmissão de conhecimento é feita mais pelas escolas, pelos professores. O que compete aos pais, em termos de hinur, de educação e formação judaica, religiosa e espiritual dos seus filhos, em termos de formação, é imbuí-los de fé, inculcar dentro deles uma fé profunda em Deus, além do conhecimento. Isso, na nossa época, como enfatiza aqui o Rebbe Reshab, o quinto Rebbe de Chabad, é algo fundamental. Vamos só observar que o pai do Rebbe Reshab, o quarto Rebbe de Chabad, Admor Rabi Shmuel, ele faleceu no ano de Taf Reish Mem Gimel, seria mais ou menos equivalente a 1883. Na ocasião, o seu filho queria acabar lhe sucedendo, o Rebbe Reshab, Admor Reshab, era muito jovem. Ele tinha cerca de 22 anos de idade. E por isso ele relutou durante 10 anos ou mais em assumir oficialmente a posição
de sucessor do seu pai, assumir a liderança do movimento como um Rebbe. Mesmo assim, nesse período, quando oficialmente ele ainda não tinha assumido essa posição, ele já pronunciava ma'amarim, discursos racídicos. Outras coisas, atender as pessoas em audiências particulares, yechidut, ou mesmo sentar-se no lugar do pai, isso durante 10 anos ele relutou e evitou, mas ele pronunciava discursos racídicos, e discursos racídicos já muito profundos, e particularmente esse discurso racídico que é mencionado aqui, que ele pronunciou naquela ocasião que ele foi eleito Gabai, diretor da Hevra Kadisha, da Santa Sociedade, que cuida dos funerais, enterros, etc., esse discurso racídico, Ein HaKadosh Baruch Hu Babi Trunoyah Embriotav, que Deus nunca exige das criaturas mais do que elas são capazes, e ele elabora esse assunto de acordo com a Hassidut. Esse discurso era muito caro e precioso aos olhos do seu filho, que mais tarde se tornaria seu sucessor, o Rebbe anterior, Admor Rabbi Yosef Yitzhak, o sexto Rebbe de Chabad, e o próprio filho, o Rebbe anterior, ele repetiu em diversas ocasiões esse discurso do pai. E não apenas para o seu filho, o Rebbe, mas para todos os Hassidim, esse era visto como um discurso hassídico muito, muito especial. E pela sua temática, ou seja, muitos Hassidim, inclusive nos momentos mais difíceis, quando eles estavam sofrendo perseguições dos comunistas, etc., então, para se fortalecer sua fé, eles recapitulavam e repetiam, estudavam esse discurso racídico que fala dessa atitude de fé íntegra, etc., para vencer e superar todos os desafios, principalmente aqueles que nós nos deparamos antes da chegada de Mashiach. Apenas lendo algumas linhas no texto original desse Ma'amar, além daquilo que nós já vimos no Ayom Yom, então nas palavras do próprio Rebbe Reshab, do Admor Abshalom Dover, então aqui está no meio do capítulo, naquele discurso ele fala, a partir do que foi explicado, nós vamos entender a grandeza das pessoas simples, aquelas pessoas que servem a Deus com uma fé simples. Eles têm uma força maior, um poder maior de se entregar com abnegação total para Deus. Por quê? Porque eles se conduzem com fé, são pessoas simples, mais do que os intelectuais, eruditos e sábios. Ou seja, no próprio fato de se conduzir da forma correta, se abstendo de fazer o mal, praticando o bem, mas fazendo isso na prática, sem questionamentos, de uma forma suprarracional, acima do intelecto, e eles não se impressionam com nenhum tipo de obstáculo, nada os detém, justamente essas pessoas simples, de fé simples. E elas são muito elevadas por isso, e há uma grandeza de espírito muito grande por trás dessa atitude. Complementa o Rebbe Reshab nesse discurso e diz, porém mesmo os intelectuais da nossa geração, contemporâneos, precisam deixar de lado o seu intelecto em relação à espiritualidade, e não seguir apenas atrás da lógica e da razão, porque como nós já vimos, quem se baseia apenas no seu raciocínio, na sua lógica e razão, pode acabar, Deus nos livre, se desviando, o seu intelecto pode equivocá-lo e pode conduzi-lo para o caminho errado. Por isso ele nos diz, que a pessoa não imagine, às vezes ele pode imaginar, baseando nos seus critérios, que tem que agir assim ou assado, o Belev Yachol Lintot Chaz V'Sholom Me'adarech HaEmet, ou mesmo que ele saiba pela razão qual o caminho a seguir, mas se o seu coração lhe atrai para o outro lado, ele pode acabar sendo seduzido por vários assédios, várias coisas que o mundo propõe que podem desviá-lo do caminho. Por isso a posição, a postura, a atitude hoje, seja no mundo como o nosso, cultivar e espiritualidade não é algo fácil. Manter-se conectado a Deus oferece muitos desafios. Por isso ele nos fala que a postura hoje em dia deve ser uma postura firme de abnegação, de auto-entrega completa a Deus,
com uma forte, determinada decisão, de não desviar-se do nosso código de leis, nem que seja por um pontinho, uma vírgula, que a Torá é nitzchit, sabendo e consciente que a Torá é eterna e se aplica bechol leto, bechol zman, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer época, velo yevosh min hamaligim alav, que a pessoa também não se impressione com aqueles que o cercam, que às vezes estão zombando, debochando da sua religiosidade, da sua espiritualidade, etc. Hemachochim akotzim, aoktzim et ashoshoná, ele fala, são como os espinhos que cercam uma rosa, que a pessoa não se impressione com aqueles que estão debochando dos seus princípios, ve'amod chazak ve'darko, e permaneça firme no seu caminho. Isso vai tornar a rosa ainda mais perfumada, que ela vai emitir um odor ainda mais forte. E aqueles que estavam zombando, eles vão ser deixados de lado, mas ele com seus princípios vai permanecer. Daí ele nos traz as palavras do Ayom Yom, que isso é o principal, antes de Mashiach chegar, essa atitude de uma fé íntegra, supra-racional, acima da lógica e da razão.